Olá, tudo bem, pessoal? Vamos lá, vamos para mais uma live aqui no nosso canal, no Nutrição e Endurance, e a temática de hoje é suplementos para o ciclismo. Então eu convido vocês aí que estão entrando, ou o pessoal que costuma assistir as nossas lives, nossas aulas aqui, que já deem o seu like ou mandem para alguém, informem que hoje a gente vai falar sobre suplementação para o momento do ciclismo, ou para provas de ciclismo e tal. Eu fico aqui aberto a pergunta para vocês, se quiserem perguntar, participar, escrevam aqui embaixo, que eu vou tentando responder as perguntas de vocês e a gente vai conversando, vai trocando uma ideia, tá? E se puder ajudar compartilhando, mandando ali no aviãozinho, enviando pro pessoal, colegas, nutris, profissionais de educação física, atletas, pessoal que vocês conhecem, dá um toque aí, que a gente está iniciando aqui a nossa temática, tá? Então tá, muito bem. Bom, a gente tem trazido aqui nesse nosso avatar, no nosso canal, nas nossas aulas, umas conversas aí sobre modalidades de endurance, né? Em vários momentos a gente já discutiu o que é o endurance, o que faz, né? Quais são as valências, até da parte de fisiologia nós discutimos e tal. E hoje a gente quer falar um pouquinho sobre suplementação. Específico para o ciclismo, que a gente buscou, né, algumas alternativas. Na verdade a gente buscou falar desse momento do ciclismo, né? Eu falo desse momento porque tem gente que faz só o ciclismo, mas tem pessoas que também fazem o ciclismo e que tem o ciclismo aí dentro das outras modalidades que treinam, como por exemplo no próprio triatlo. Então vai servir também para essas situações, tá? Bom, de novo, eu estou aqui, estou aberto às perguntas de vocês e fica mais legal quando vocês compartilham, quando vocês trocam informações comigo. Feito? Bom, então a primeira coisa que a gente tem que pensar é que o ciclismo, como toda modalidade de endurance, ele tem as suas especificidades e as orientações. Essas orientações seguem dentro de muitas coisas que a gente vem batendo aqui nas nossas aulas, das recomendações para ingesta ao longo do dia, da importância da periodização de carboidrato, do aumento da ingestão de carboidrato em determinados momentos, conforme a periodização, mas essa não é a temática de hoje. Mas em particularidade, o ciclismo tem algumas vantagens, principalmente no que está relacionado aí à ingesta alimentar durante a realização do exercício. Principalmente quando a gente compara aí com a corrida, ou até mesmo com a natação, mas com a corrida em específico, que a corrida tem muito esse movimento de sobe e desce, e isso gera essa alteração peristálticas, gera um certo transtorno intestinal e normalmente ocorrem mais problemas na ingesta alimentar e até mesmo na dificuldade na corrida, o que no ciclismo, de certo modo, facilita. Né? Por quê? Porque normalmente o indivíduo está com movimentos de pernas, com pouco movimentos na região gástrica esplânica, e isso normalmente preserva ou melhora, né? Mas é óbvio que ainda depende da posição e de que tipo de bike que a gente está falando, né? De uma mountain bike ou de uma bike muito aerodinâmica, ali numa TT, onde a pessoa está quase deitada sobre a bike. Então isso vai gerar algumas diferenças também, tá? Mas normalmente é mais fácil a aceitação, primeiro pelo tempo de realização do exercício, que normalmente as provas ou os treinos de bike até costumam ser mais longos, mas é óbvio, né, que tem diversas modalidades e tempos diferentes, mas também pelas possibilidades que a bike nos permite, né? Nos permite levar durante a bike. Existem alguns equipos, alguns lugares que facilitam tanto a hidratação quanto a levada de determinados alimentos, né? Os espaços para levar determinados alimentos. Então na bike sempre tem aí os slots, os espaços para levar as caramanholas ou ainda os squeezes, né? As garrafinhas que a pessoa vai beber. Então ela vai colocar nessa garrafinha a bebida e aí ela consegue levar. E aí às vezes tem 2, tem 3 slots, tem 2 no quadro, e às vezes tem mais 2 atrás do banco, né? Lugarzinhos, equipos que consegue colocar a garrafa ali para ajudar tanto na hidratação, e eu estou falando de hidratação não só de água, estou falando de hidratação com bebidas carboidratadas, né? Que são fundamentais aí para a manutenção de intensidade, para melhora de performance, que são, na verdade, objetivos-alvo dos nossos atletas, certo?
E além disso, existem aquelas bikes que ainda possuem, a TT, por exemplo, algumas possuem aí o aerodrink que vai na frente, que tem um canudinho, que o cara fica clipado e aí ele consegue fazer a ingestão direto ali da bebida, da água ou da bebida carboidratada. Certo? Então isso facilita. E além disso, no quadro existem alguns equipamentos, alguns lugares que tu consegue colocar no quadro, um negocinho que gruda, que tu consegue colocar alimento ali, ou que tu consegue colocar o gel, ou que tu consegue colocar qualquer coisa que tu queira levar, o que facilita carregar, o que é um pouco diferente no caso da corrida, né? Que você só tem a roupa, e às vezes tem a cal, a bermuda ou só a camiseta, tá? E falando em roupa, a gente ainda tem no ciclista, normalmente um macaquinho, que tem geralmente 2 ou 3 bolsos atrás, que dá para levar aí o gel, o alimento, comida e tal, então tudo isso facilita, né? E nos dá alternativas, feito? Então acho que isso é importante. E aí, aproveitando esse ensejo, quando a gente fala do ciclismo, uma coisa que é legal a gente conversar é que no ciclismo a gente tem essa possibilidade da entrada de alimentos. Brian, mas a temática é falar de suplemento. Eu sei, mas a gente tem aí a possibilidade de entrar o alimento durante o exercício do ciclismo, tá? E eu falo muito isso principalmente para aqueles que têm mais de uma modalidade, aí que precisam treinar no final de semana, treinos combinados. E aí vai fazer o ciclismo junto com uma corrida, ou enfim, até faz o triatlon, as 3 modalidades no mesmo dia, né? O treino de transição. E aí a gente aproveita do ciclismo para colocar comida, para sobrar paladar doce, boca, estômago, intestino, para consumir o gel depois, tá? Então a gente tenta incentivar, eu acho que é uma orientação legal, tentar incentivar o consumo de alimentos durante a bike, principalmente pela facilidade de poder levar. Então, coisas que a gente costuma recomendar aqui, acaba utilizando muito, que são as batatas, própria batata. Existem aquelas batatinhas pequenininhas que dá para serem assadas e você assa com sal grosso, elas ficam bem salgadinhas, então ela tem um paladar salgado. A Jana, que é minha colega, ela costuma fazer, eu sempre falo isso, né? Ela costuma fazer um purê de batata, não manda fazer o purê de batata ou batata salsa, e aí bota em envelopinhos ou saquinho plástico mesmo e ele concentra ali, também é uma coisa que é fácil de carregar, tanto as batatinhas pequenininhas quanto o purezinho. E aí a gente precisa entender que a quantidade de batata que ele vai consumir em torno de 100 gramas, que isso substitui um gel, e a gente vai falar das quantidades na sequência, tá? A própria banana normal, banana passa, ou as outras frutas passas, que também são bem aceitas e bem toleráveis, embora sejam doces, né? Os sticks, que são aqueles palitinhos salgadinhos que tem sal grosso por fora, que tem aí alguns produtos industrializados, mas que existem também em lojas de produto natural, e a gente precisa pensar que é uma vantagem porque eles são mais concentrados da quantidade de carboidrato, então em 30 gramas eu consigo suprir aproximadamente 20 gramas de carboidrato, que é mais ou menos uma porção que a gente recomenda, tá? Além disso, a gente tem aí a batata doce, batata salsa, chips, que a gente tem aí alguns produtos bons no mercado, de boa qualidade, que são assadinhos, que são em pacotinhos, que dão geralmente uma porção e que é uma coisa que também dá para levar numa bicicleta ou até mesmo na roupa, tá? Então acho que é uma das coisas que é legal você pensar, tentar introduzir alimentos, tá? Se você tem alguma experiência aí com alimentos que você costuma usar com seus atletas ou com você, coloca aí embaixo para a gente poder conversar e discutir também, tá? Legal, ó, o Pedro tem uma pergunta aqui. Pedro, eu vou falar de hidratação na sequência e daí já puxa a tua pergunta, tá? Tranquilo? Beleza. Muito bem, então vamos falar desse ponto primeiro aí relacionado à quantidade da ingesta durante, tá? Bom, quando a gente pensa no treino de endurance e quando a gente pensa no treino de ciclismo, a gente vai tentar buscar, como prerrogativa geral, assim, a gente vai tentar buscar em torno de 60 gramas de carboidrato por hora. Então, alimentos que vão ofertar, ou suplementos que vão ofertar aproximadamente 60 gramas por hora. A gente tem estudos aí com 90 gramas, aí recomendações acima de 3 horas, com 90 gramas por hora, mas eu já costumo dizer que é mais difícil de alcançar essas doses, mas é uma recomendação, então a gente vai atingir pelo menos 60, mas buscando atingir depois de um certo tempo de treinamento 90 gramas, e existem recomendações até para 120 gramas, tá? Mas isso são coisas mais novas, para treinos de intensidade mais baixas. Não acho que seja o ideal agora. E aí, para a gente atingir 120 gramas por hora, a gente vai tentar quebrar isso em 3 momentos de 20 gramas aproximadamente, tá? Da ingesta de alimentos que contenham aí 20 gramas, ou alimentos ou suplementos, ok?
Então eu falei aqui da batata, da banana, banana passa. A Tatiana colocou da tâmara, muito legal também para usar. É fácil de carregar, né, Tatiana? Então 3 tâmaras vão suprir essa necessidade. Ela é bem docinha, só que ela é bem doce. Então isso é uma das coisas que não tira o paladar doce, mas né, se faz só a modalidade de ciclismo é uma coisa que é bem bacana, realmente, tá? Tem aí ó, as uvas passas, a ameixa seca, que também é uma coisa que é fácil de estar carregando, tá? Para tentar atingir então 20 gramas, não é 20 gramas do alimento, é 20 gramas de carboidrato que o alimento contém, então tem que fazer uma continha aí, né? Dos sticks aproximadamente 30 gramas e da batata, que vai mais ou menos 100 gramas, tá? Mas fora os alimentos, a gente tem também os suplementos, a gente tem que buscar a suplementação para nos auxiliar. E de sólido e de gel a gente tem aí algumas coisas, né? Existem algumas gominhas, Existem algumas gominhas que cada 6 gominhas dão aproximadamente 20 gramas. A gente tem, então, várias marcas que oferecem no mercado, tipo aquelas balas de juba, né? Que também é uma coisa bem utilizada no ciclismo, mas a gente também tem aí suplementos à base dessas gominhas que são misturas de carboidrato. Geralmente tem misturas de alguns tipos de carboidrato, maltodextrina com frutose, enfim, eu vou falar disso na sequência, certo? E o gel de carboidrato, que também é um baita de um suplemento muito utilizado. E aí tem N tipos de géis no mercado, aí, com cafeína, sem cafeína, com taurina, sem taurina, com doses maiores de cafeína, com doses mais baixas, mas a maioria deles tem entre 18 e 22 gramas de carboidrato por gel. Uns mais melicados, outros mais durinhos, mais cremosos, outros mais moles, e aí vai muito de preferência do paciente. E existem também algumas barrinhas energéticas, né? Existem barras de carboidrato que são bem energéticas, que também é uma coisa que é fácil do paciente estar levando, né? E tem também, além de barrinhas energéticas, que elas são bem concentradas hoje, tá? É uma coisa que é fácil de encontrar, tem várias marcas, tu vai numa loja de produto natural, loja de suplementos, tem bastante coisa. Então, também é uma alternativa para estar levando, e elas normalmente são mais concentradas do que 20 gramas de carboidrato, né? E aí pode usar metade da dose, tá? E existem alguns tipos no formato de waffle também, tá? Que são maiores, mais volumosos assim, e aí a porção também geralmente tem uma concentração maior de carboidrato e não precisaria consumir inteira, porque a gente quebra esses 20 gramas a cada 20 minutos aproximadamente, tá? Para ter uma melhor aceitabilidade do próprio paciente. Tranquilo? Bom, e quando a gente fala dos tipos de carboidrato, a gente... boa, o Beto colocou ali, né? Paçoquitas, rapadura. Rapadura é uma coisa bem aceita, paçoquita bastante... Tem açúcar, é legal, né? Vai ofertar carboidrato, mas tem fonte de gordura também, embora a rapadura também, só que a rapadura é mais concentrada de açúcar, tá? Mas é uma coisa realmente bem aceita, Beto, bem fácil de tolerar, tá? E fácil de carregar também, né? E é uma coisa que, principalmente a rapadura, ela não fica muito mole depois, diferente de uma paçoquita que ela se bater, ela se esfarela e aí fica difícil de consumir, né? Então é uma das coisas que realmente o pessoal usa bastante, bem lembrado, tá, Beto? Muito bem. E aí eu estava falando dos tipos de carboidrato, né? Então quando a gente fala no Endurance em geral, a gente sempre orienta, quando o paciente faz no rolo, indica o pão francês como opção. É uma alternativa, serve, vai ter carboidrato, né? Se ele aceita bem, é fácil de carregar, de certo modo até para levar num pacotinho, tá? Outro alimento que também tem sido bastante utilizado é as próprias bisnaguinhas, viu, Pedro? Que também são pequenininhas, são fáceis de carregar, embora, né, algumas ainda contenham gordura vegetal, então a gente tenta excluir, mas realmente um alimento fácil, tá? E o treino de rolo facilita muito, né? Porque daí tu não precisa de equipo nenhum, tu pode ter uma mesa de apoio do lado, e aí pode consumir qualquer coisa, né? Fica mais fácil, tá? Mas realmente, o pão em geral, qualquer tipo de pão, mas não precisa ter fibra, então aí o pão francês, pão de trigo, bisnaguinha, elas são realmente bem aceitas. Fora provas aí muito extensas, muito longas, onde o indivíduo até às vezes para consumir. Algumas situações, alguns gostam de levar sanduíches e montar, botar dentro da bisnaguinha, sei lá, goiabada, né? Que é uma coisa que também vai ofertar, vai aumentar a quantidade de carboidrato, é uma coisa que cai bem e tal. Ou até mesmo alguns colocam algum tipo de queijo, fazem uma pastinha de tofu, coloca ali dentro e tal, para ter um gosto mais salgado. Também é uma alternativa, um tipo de combinação que seria possível, tá? Ou um Romeu e Julieta, né? Um queijo com goiabada dentro do pãozinho ali e tal. Também tem sido combinações aceitas. E aí a gente precisa fazer essa continha porque é fácil de chegar nos 20 gramas e de certo modo até facilita, tá? Maravilha.
Bom, eu estava falando dos tipos de carboidratos, né? E quando a gente fala no Endurance, a gente fala muito da necessidade da gente trocar o tipo de transportador. Então, mais uma vez, eu volto lá para dentro do intestino e lembro vocês que lá no intestino a gente tem dois tipos de transportadores. Um transportador ativo, o SGLT1. Grande Fabrício, abraço para ti, meu querido. O transportador SGLT1, que é um transporte ativo de glicose e sódio. Então, uma vez que a glicose chega no intestino, ela vai jogar direto para dentro do enterócito a glicose. E isso, então, facilita esse processo de absorção e ele tem uma capacidade absortiva de em torno de 60 gramas por hora de carboidrato ali dentro do nosso intestino. E a gente tem um outro tipo de transportador, o GLUT5, que ele vai ser um transporte específico ali de frutose e que passa por gradiente de concentração. É verdade, pedalador. O Fabrício, o grande Fabrício, pedala aí com os filhos, gosta de pedalar no final de semana. Tem o curso dele aí. Ô Fabrício, tem que fazer uma live junto, eu tô te devendo uma live pra gente fazer junto aí, né? Trocando as informações. Já te respondo, Raila, tá? E aí então a gente tem, voltando aos transportadores, o transportador GLUT5, ele faz aí transporte passivo de frutose. E ele já tem uma capacidade menor, então em torno de 30 gramas por hora. Por isso a gente sempre tenta buscar os dois tipos de transportadores. Bom, mas aí a gente tem vários tipos de suplementos, né? Então, por exemplo, de suplementos à base de pó, que a gente vai misturar na água, a gente vai ter a maltodextrina, a oximase, palatinose, até mesmo frutose na forma de suplemento ou adoçantes e tal. E a derribose, que são suplementos que a gente encontra no mercado. E só que além disso, a gente ainda tem o açúcar, que de certo modo é fácil, tá? O que vira cada um desses suplementos, né? Então, maltodextrina e oximase, o que eles viram? O que eles são, na verdade, né? Então, eles são amido de milho. E quando eles são amido de milho, eles têm ligações alfa-1,4. E quando eles têm ligações alfa-1,4 terminal, a gente vai fazer essa quebra dessa ligação alfa-1,4 e a gente vai formar glicose. Então, cada uma dessas finalizações, quando a gente faz a quebra, quando ele chega lá no intestino, a gente forma glicose. Então, maltodextrina e oximase só forma glicose. Então a gente só está usando um tipo de transportador. Né? Já uma palatinose. A palatinose ela é um isômero do açúcar, ela é exatamente igual ao açúcar. Então ela é uma glicose e uma frutose, só que um tipo de ligação diferente. Né? Ela tem uma ligação alfa-6 e isso faz com que a gente tenha uma demora nessa quebra dessa ligação entre a glicose e a frutose e por isso a liberação da palatinose é lenta. Diferente do açúcar, que é glicose com frutose também, que logo que cai ele já é quebrado e aí a gente tem duas moléculas. Então, tanto a palatinose quanto o açúcar liberam uma molécula de glicose e uma molécula de frutose na proporção 1:1. Então a gente usa os dois transportadores, tá? Só que uma vez que eu passo da quantidade de transporte de 30 gramas por hora de frutose, eu posso começar a aumentar o risco de uma diarreia osmolar. Porque eu começo a concentrar a frutose ali no intestino e isso pode fazer com que a água saia lá do lume intestinal, venha para o lume intestinal, né? Saia das células e isso gerando essa diarreia osmolar para o aumento da concentração de água. Então, um cuidado que a gente tem que ter com o excesso de frutose. Tá? E por isso, então, que a gente sempre busca uma proporção de 2:1, 2 moléculas de glicose com uma molécula de frutose. É o que acontece muito dos produtos prontos, mixes de carboidrato, que eles vão usar maltodextrina com frutose, porque a maltodextrina vira glicose e vão usar frutose para poder equilibrar nessa proporção 2:1 ou vão usar o oximase. Muitos utilizam palatinose na sua composição. E aí fica uma dúvida, será que é necessário utilizar palatinose para durante o treino de ciclismo, durante o treino de endurance em geral? A gente vai ter disparo de insulina durante o exercício? Vai fazer diferença essa absorção ser mais lenta durante o exercício? Pelo contrário, olha só, alguns estudos mostram que a utilização de um alimento de absorção mais lenta durante o exercício pode até ser deletério, pode ser prejudicial, né? Porque durante o exercício a gente quer uma captação, uma absorção mais rápida, tá? E quando faz o comparativo de açúcar com uma palatinose durante o exercício, não tem muita diferença, pelo contrário, alguns estudos ainda mostraram uma melhor eficiência na absorção de açúcar, tá? Por quê? Porque durante o treino não faz tanto sentido ter liberação lenta de insulina, porque até não vai esperar a insulina durante o exercício, né? Ou uma quantidade muito pouco significativa, tá? Então, até por isso que os suplementos, quando tem uma quantidade pequena de palatinose, ou tem ainda com um apelo comercial, porque muita gente procura pela palatinose, principalmente no Brasil, e aí por ter palatinose, acaba tendo facilitando a venda, tá?
Então a palatinose ela é mais para pré-treino, por essa liberação mais lenta, para lhe fazer uma garantia de liberação de carboidrato durante o exercício. E aí sim, Ângelo, durante o treino, durante o pré-treino, ela tem o seu benefício, tem alguns estudos mostrando alguma melhora, tá? Então, isso sim a gente poderia ter o uso da palatinose de pré-treino, assim como para qualquer outros tipos de exercícios físicos, tá? Então aí nesse caso sim, tá? E a dextrose, boa pergunta, ainda bem que o Leandro está aí para me lembrar. A dextrose é glicose com glicose, Leandro, tá? Então ela vai formar só glicose também, tá? Então ela é glicose pura. Então na quebra ela vai quebrando glicose, vai formando ali, vai liberando. Por isso que ela tem um pico de insulina, né? Um pico de glicose muito alto, tá? Então justamente é isso que a gente tem que pensar. E tem o próprio suplemento de frutose, que na verdade é um adoçante, mas que dá para ser utilizado, só que com muito cuidado, porque a quantidade pode realmente dar desconforto. E a frutose é muito mais doce do que o próprio açúcar, né? Porque a frutose é 6 vezes mais doce do que o próprio sacarose, tá? Então, quando a gente pega esses mixes, ou quando a gente pega um gel, ou quando a gente pega ali, vocês vão ver nos ingredientes que já tem, algumas misturas de carboidratos justamente para tentar buscar essa proporção. Mas o que eu faço, o que eu chamo a atenção aqui, é que você provavelmente talvez vai utilizar, em vez de usar um produto pronto, você talvez queira misturar alguns desses carboidratos aí na caramanhola. Aqui a gente chama de caramanhola, os atletas geralmente chamam de caramanhola, que é a garrafinha, ou squeeze, né? A garrafinha. E aí você tem que pensar em duas coisas. Primeiro, na proporção que vai para essa quantidade de 2:1 ali, de carboidratos que formam glicose e carboidratos que formam frutose, para fazer a continha para formar 2 de glicose para 1 de frutose, certo? E também na osmolaridade, que a gente já bateu várias vezes nessa tecla aqui, que é a gente respeitar entre 4% e 8% de osmolaridade. Então você vai fazer uma conta que para 1.000 ml, 1 litro, você vai colocar entre 40 e 80 gramas de soluto, ou seja, o que é sólido, né? Então um pozinho ali que vai colocar. Se você vai colocar 20 gramas de maltodextrina mais 20 gramas de palatinose, isso vai dar 30 gramas de glicose, 10 gramas de frutose, proporção 3:1, tá? Então já não bateu, mas enfim, só dando um exemplo, a gente vai ter aí 40 gramas, eu vou estar numa proporção de 4% para 1 litro, né? Então entre 40 e 80 gramas aí de solutos. Se você quiser utilizar um produto que seja um 2:1, né? Que tenha proteína junto, tem aí aqueles que tem 2 de carboidrato para 1 de proteína ou 4 de carboidrato para 1 de proteína, por saciedade, tem que entender que essa quantidade de proteína também conta como soluto, tá? Em verdade, a gente nem precisa da proteína durante o treino, tá? Usa-se mais aí por saciedade em algumas situações. Algumas pessoas gostam de utilizar, ou para treinos mais longos, utilizar alimentos ou produtos que já tenham aí uma proteína adequada dentro, tá? Mas ela vai entrar nessa conta aí dos 4 a 8%. Fato? Tranquilo? Beleza, então acho que é isso, tá? Então é importante a gente lembrar e lembrar dessa diluição. E aí aqui eu já aproveito, lá tem a pergunta que um colega fez, o Pedro, falou sobre paciente que reclama de cãibra durante o treino. Alguma estratégia específica? Já recomendei o uso de água e a opção de sódio antes do treino. Bom, primeiro, Pedro, a cãibra é muito multifatorial, tá? Multifatorial, são várias causas para a questão da cãibra, tá? E uma das principais delas está relacionada à intensidade de treino. Então é a velocidade de contração muscular associada aí à hipóxia associada ao processo de contração. Então contrai muito rápido ou muito intenso ou muito frequente fora da capacidade, e isso potencializa uma hipóxia transitória, e isso é uma das coisas que mais está associada a cãibras. Então a primeira coisa que a gente tem que tentar orientar em relação à intensidade, tá? Segundo, os eletrólitos, tá? O consumo de sal ou de eletrólitos durante o treino é um segundo ponto. Quando o indivíduo desidrata muito e quando ele repõe só água, a gente está potencializando cãibras. Por quê? Porque a reposição, quando a gente sua, a gente perde eletrólitos junto, a gente perde sódio, perde cloro, mas principalmente sódio. E aí, se a gente só repõe no formato de água, a gente acaba tendo uma diluição dessa quantidade de sódio que a gente tem no nosso sangue, e isso chama de hiponatremia, né? Uma diluição do sódio,
E essa diluição de sódio pode dificultar o processo de contração e relaxamento muscular, principalmente de contração, no qual o sódio participa, e isso poderia potencializar as câimbras, tá? Então a gente tem uma recomendação aí de 300, 600 miligramas de sódio por hora, tá? Isso tem alguns tipos de recomendações diferentes. Então, dentro dessa caramanhola, desse squeeze que a gente colocou, que a gente falou anteriormente ali, que a gente vai botar de 40 a 80 gramas para cada litro, para respeitar esse 4 a 8%, você pode adicionar aí o sódio, tá? Em torno de 1,5 gramas de sal, mais ou menos, para esse 1 litro, porque cada grama de sal tem aí 400 miligramas de sódio, tá? Então a gente vai conseguir adicionar aí 600 miligramas em 1,5 gramas. Vai dar uma salgadinha, mas não fica ruim, tá? Para 1 litro da bebida. Mas também existem as possibilidades das cápsulas de sal, tá? As cápsulas de sal para serem utilizadas durante o treino. Não necessariamente pré, porque pré a gente consegue buscar na alimentação e normalmente a gente consegue e consome bastante sal, tá? Mas a manutenção disso durante o exercício, para algumas pessoas em específico, é fundamental. Principalmente para aquelas pessoas em que a roupa fica muito branca. Vocês já perceberam aqueles atletas que quando terminam um treino de ciclismo e tal, o macaquinho tá branco, né? A roupa tá muito branca, então esse indivíduo está perdendo muito eletrólito. E aí esse indivíduo é um indivíduo que a gente tem que se preocupar mais com essa reposição. Só presta atenção, porque às vezes ele está consumindo sal demais durante, né? Então tem que dar uma avaliada nisso, certo? Beleza? Outras possíveis associações aí com a questão da cãibra, além da desidratação, está relacionada às alterações intestinais. Quando a gente tem aí um exercício de endurance, ele naturalmente já potencializa uma alteração intestinal, com desconforto, com gases, mas em algumas situações com diarreia, né? Mas que não é comum no endurance, no ciclismo principalmente, é mais comum na corrida. Mas isso diminui a absorção de água. E isso poderia estar relacionado aí tanto a essas câimbras que poderiam estar acontecendo com esses atletas, tá? Melhorar a absorção de água intestinal é uma das coisas que tem sido citadas aí na literatura. Existe um suplemento que não tem tanta evidência científica assim, que é o Sustamine, não sei se já ouviram falar, que ele é L-alanilglutamina. S-L-alanilglutamina, o que eles colocam na literatura que é a melhora da absorção de água intestinal, tá? As doses recomendadas em torno de 1 grama até 2 vezes ao dia. Eu confesso que eu usei com um atleta, na verdade ele não é atleta de endurance, é um jogador de futebol profissional e que reclamava muito de câimbras, mesmo tentando fazer os outros ajustes, ele tinha câimbras muito frequentes. E ele teve uma melhora muito significativa durante 1 ano sem câimbras com o uso do Sustamine, tá? Não é doping, tá? Não tem nenhum problema. Então ele é L-alanilglutamina, tá? É um formato da glutamina ligado a um outro aminoácido, certo? Deixa eu ver o que a gente tem de perguntas aqui, tem bastante participações. Lá em cima teve uma pessoa que me perguntou 20 gramas de carboidrato para quantas horas de treino? Na verdade é 20 gramas para cada 20 minutos. A gente tenta buscar, Raila, 60 gramas por hora pelo menos. Então 20 gramas a cada 20 minutos. Seja com a bebida que você montou ali, que vai ter 40, 60 gramas por litro. Então você tem que fazer uma conta de quanto que ele vai estar bebendo para você estar ofertando aí a cada 20 minutos e você intercalar essa bebida, que uma certa quantidade vai ter 20 gramas, com o gel, com comida, com a batata, com os sticks, com o alimento, intercalando isso para dar 20 gramas a cada 20 minutos aproximadamente. Combinado, Raila? Tânia perguntou aqui, Red Bull e hipertensão não combinam. Por causa da cafeína e da taurina, nem todo suplemento à base de cafeína gera hipertensão, tá? Na verdade, o Red Bull nem tem tanta cafeína assim, ele tem uma grande dose de taurina, de em torno de 1 grama. Mas a gente pode aproveitar então falar de taurina, tá? A taurina tem alguns estudos falando com doses mais altas até de taurina, de até 6 gramas de taurina. A taurina é um baita de um estimulante do sistema nervoso central, geralmente acima de 700 miligramas. Por isso que o Red Bull ele tem aí um efeito estimulante. Ele tem outros componentes, né? A glucorolactona, que não tem tanto efeito na literatura, mas e associado com a cafeína, tá? Mas a taurina tem um efeito antioxidante muito bacana, tá? Claro que ela pode potencializar a recuperação muscular, ou alguns estudos falam de oxidação lipídica com doses mais altas. Então, anota aí que a taurina ela tem duas ações. Ela tem um efeito calmante com doses mais baixas, em torno de 350 miligramas. Então, se você vê em alguma prescrição aí, 300, 350 miligramas, 200 miligramas de taurina, é mais com um efeito calmante ou antioxidante. E doses mais altas aí poderiam estar associadas aí a essa melhora de oxidação lipídica, tá? Mas ele tem um efeito antioxidante
Então tem uma discussão na literatura, mas tem uma ideia legal, tá? E ela ajuda na formação, na concentração, no foco, tá? E aí isso pode ser interessante. Aproveito então para falar da cafeína. A cafeína para o ciclismo é um baita de um suplemento, né? A recomendação da cafeína é de 30 a 60 miligramas por quilograma de peso. 30 a 60 miligramas por quilograma de peso, tá? De 3 a 6 miligramas por quilograma de peso, tá? Isso pré-exercício, tá? E aí durante o exercício, algumas recomendações falam aí de 1 miligrama por quilograma de peso a cada hora ou a cada 2 horas. Eu costumo utilizar a cafeína em momentos de quebra. O que é o ponto de quebra que a gente costuma falar? Ponto de quebra é um momento de uma prova ou do período de treino. O cara vai treinar, sei lá, 3 horas. Então ele vai normalmente ter um ponto de quebra ali em 1 hora e 20 e 1 segundo lá mais próximo aí do final da prova ali, entre 2 horas e 40, 2 horas e meia de prova, de treino, tá? Então dá para usar cafeína prévio a esses pontos de quebra, em torno de 1 mg por quilograma de peso, para dar um up para ele, 1 a 2 mg por quilograma de peso, para dar um up, para dar um estímulo, tá? Melhora a concentração, melhora o foco, melhora a potência e é interessante, tá? Dá para combinar com outros fatores, tá? Então, só aproveitando, eu já vou puxando os gatilhos, os ganchos de vocês aí e vou lembrando, tá? Tânia perguntou, no dia mesmo usar maltodextrina 40 em 40 minutos, tudo bem, né? Até parar o lanche. Sim, tudo bem, tá? Não tem problema nenhum, pode utilizar a malto. Aí cuidado para não passar de 60 gramas por hora, porque é a capacidade absortiva do enterócito, tá? Porque a malto só gera glicose. Suco de beterraba no pré-treino, bem lembrado de novo, Beto. O suco de beterraba, além de fornecer carboidratos, é um bom alimento para pré-treino, dá para utilizar durante também, tá? Ele também é rico em betaína e aí ele também pode ajudar porque ele estimula a formação ali, né, ele pode ter um efeito vasodilatador, tá? Então a beterraba aqui é rica em palatinose, mas a nossa palatinose que a gente compra pronta, ela não é da beterraba, tá? Ela é feita, só uma curiosidade, a palatinose ela é feita de açúcar com micro-organismos que fazem essa isomeração, tá? Então não é extraído da beterraba, mas como todo mundo fala que é o açúcar da beterraba, tá? Mas a beterraba é fonte de nitratos, né? E esses nitratos então ajudam na formação do óxido nítrico, então pode ter um efeito vasodilatador. Tem alguns estudos aí. Claro que a dose de beterraba é grande, 400, 600 gramas de beterraba, mas que pode ter um efeito bem interessante aí, tá? Para essa formação do óxido nítrico, e dá para combinar com outros alimentos que são fontes de nitratos, como ainda a couve, espinafre e tal, tá? Então, na verdade, caso o paciente é hipertenso, tem que controlar a quantidade de cafeína, porque algumas pessoas são suscetíveis aí com o aumento da cafeína, Tânia, associada aí a elevação de pressão, tá? Boa pergunta. Tânia perguntou aqui, a Tatiana na verdade perguntou aqui sobre suplementos intratreino, só prova acima de 80 minutos. Prova acima de 90 minutos, 1h30, né? Antes disso dá pra ficar tranquilo na água ou com no máximo um suplemento, um gel, alguma coisa assim, tá? Provas mais longas. E no ciclismo geralmente isso acontece nos finais de semana, né? Então nas provas mais longas, aí que a gente vai tentar buscar aí esses 60 gramas por hora, tá? Até 45 minutos, 1 hora dá pra ir de boa, tá? Bom, o Ângelo aproveitou aqui e perguntou em relação ao glicerol, tá? O glicerol pode ajudar na cãibra? Se a causa for hidratação, talvez, porque o glicerol vai fazer uma hiperidratação, mas pode piorar, porque isso pode gerar uma diluição de sódio, tá? Então é um suplemento que está liberado, não é mais doping, ele causa realmente uma hiperidratação, tá? Tem suplemento no mercado com glicerol, tem que testar, porque faz um ganho de peso, tá? Esperado aí um ganho de peso do atleta em torno de 2, 3 quilos, e isso pode prejudicar. No ciclismo prejudica pouco, né? Porque no fim não faz tanta diferença, a não ser que você vai subir morro acima, não faz tanta diferença esse peso, mas só testa, porque se for relacionado à desidratação, que é uma das possíveis associações com a cãibra, aí sim, se for de sódio, daí talvez não faça tanto sentido, tá? O Leandro perguntou que a betalina pode ser usado durante o treino de ciclismo? Pode, tá? A gente faz aí uso de 3 gramas a cada 3 horas. As recomendações
das doses vão de 3,2 a 6,4 gramas no total, a gente poderia dividir isso. Mas, vamos lá, Leandro, a grande verdade é que a beta-alanina, o efeito dela é mais pelo aumento da concentração de beta-alanina dentro do músculo, na verdade, né? E a beta-alanina, na verdade, ela vai se juntar com a histidina para a produção de carnosina. Então, os grandes efeitos da beta-alanina estão relacionados a uma utilização de 4 semanas de beta-alanina para você aumentar essa concentração de carnosina dentro do músculo para ter um efeito tamponante, que é o tamponamento intracelular, que a carnosina participa, tá? Normalmente os estudos com a beta-alanina estão mais relacionados a treinos mais intensos, mas, por exemplo, para um uphill, uma subida de montanha, e que tem várias provas nesse sentido, é bem bacana, porque você gera uma acidose, né, pelo aumento da intensidade nos aclives e tal, e aí ela pode ter efeitos benéficos, sim. Mas daí você teria que estar utilizando antes, porque a gente, primeiro, geralmente tem 3 a 4 semanas de utilização de beta-alanina na dose de 3 a 6 gramas, ali aproximadamente, para você aumentar essa concentração de beta-alanina de carnosina dentro do músculo, tá? Se o cara não vem utilizando antes, usar a beta-alanina durante, não vejo muito sentido, certo? Beleza, vamos lá. Deixa eu seguir aqui, depois eu tenho mais 2 perguntas da Laura aqui, tá relacionado à parte de proteína, antes do treino e hipertrofia. E depois já tem perglicídio com os 2 dias antes, você vale para aumentar a reserva de glicogênio? Isso, essa pergunta é pertinente aqui no momento. Vale sim, Tânia, com certeza, até do treino longo, tá? Na verdade não precisa ser 2 dias, um dia só, em torno de 10, 12 gramas de carboidrato por quilograma de peso, para aumentar a reserva de glicogênio. É uma estratégia bem utilizada para aumentar essas reservas de glicogênio e potencializar aí o treino no dia seguinte, tá? E de prova, óbvio, né? Isso já é uma recomendação geral, tá? Bem bacana, tá bom? Normalmente a gente, um dia, os estudos mais recentes falam de um dia, tá? Dá para fazer 3 dias de dietas ricas em carboidrato, nessa faixa de 10, 12 gramas por quilograma de peso, vão ter esses benefícios, tá? Mas alguns estudos falam que um dia já seria o suficiente, tá? Existem algumas possíveis estratégias para isso. Feito? Vamos lá. Deixa eu citar algumas outras coisas aqui. Então a gente falou dos carboidratos, né? Falando dos tipos de carboidrato, falamos da cãibra. Falei do sustamine, falei da água na cãibra, dos eletrólitos, da importância da entrada dos eletrólitos durante, para evitar a hiponatremia, que é uma das causas bem associadas, e da desidratação. E aí tem vários tipos de estratégias associadas à hidratação, e eu acho que um outro dia a gente faz uma live falando sobre a hidratação, né? Se é um tema bacana, você pode até colocar aí embaixo, sugerir depois ali, que vai ficar salvo. Aí a gente pode falar um dia específico de hidratação, porque acho que é uma temática bem bacana, tá? Deixa eu responder a pergunta do Gustavo aqui. O Gustavo perguntou: quanto tempo para uma estratégia train low com pit high gerar adaptação? Gustavo, primeiro tem que pensar para quem, tá? Até foi legal ter falado isso, porque agora eu vou falar de algumas coisas que podem estar associadas à biogênese mitocondrial. Mas eu falo assim, para quem? Porque um atleta de altíssimo de rendimento, ele normalmente tem pouco ou nenhuma necessidade dessas estratégias, tá? Porque ele não vai se beneficiar uma vez que ele já tem as mitocôndrias dele extremamente ativas em números adequados, perfeito? Bom, mas se você é um cara iniciante, você ou o seu atleta é um cara iniciante, com menos tempo de treino, o que os estudos falam é de pelo menos 3 semanas de estratégias train low com pit high, tá? Train low no caso, para poder gerar a biogênese mitocondrial. De 3 a 6 semanas, depende do tipo de estratégia que você está utilizando, tá? Mas a maioria dos estudos falam aí de 3 a 6 semanas. Feito? Tranquilo? Show de bola. Bom, aproveitando esse ensejo aí que o Gustavo deixou para nós, falando sobre biogênese mitocondrial, a gente tem aí alguns possíveis suplementos que poderiam ter o seu determinado auxílio aí na biogênese mitocondrial ou na atividade da mitocôndria, né? Entre eles a L-carnitina, vocês já ouviram falar de L-carnitina, é um suplemento muito antigo, e a L-carnitina tem sua justificativa na utilização porque ela melhora a ação, entre aspas, a ação da carnitina aciltransferase, carnitina palmitoiltransferase, que são transportadores que tem dentro lá da célula, entre o citoplasma e a mitocôndria, que jogam para dentro da mitocôndria o ácido graxo livre, tá? O ácido graxo livre, o ácido-CoA graxo, na verdade, que vai entrar na mitocôndria para ser metabolizado, né? Então o ácido-CoA graxo vem da degradação dos lipídios, feito? Então uma boa atividade desses transportadores é fundamental para poder
oxidar a gordura e também para jogar para a mitocôndria funcionar. Uma carência poderia estar associada a uma inatividade ou uma menor eficiência. Bom, acontece que nos estudos, poucos estudos conseguem mostrar realmente evidência da utilização de L-carnitina aí com melhora de efetividade desses transportadores ou melhora da utilização de gordura como fonte de energia. Por isso que eu falo que é um suplemento muito antigo, antigamente se tomava de colher a L-carnitina, né? 2 gramas, enfim. Hoje a gente tem no mercado um suplemento que é a L-acetilcarnitina, que poderia ter uma efetividade um pouco melhor, embora alguns estudos mais recentes com L-carnitina tenham mostrado alguma efetividade, mas a discussão ainda está muito em voga, tá? Ainda não existe uma evidência científica, a gente não pode dizer, temos evidência para isso, porque não temos, tá? Nem da L-acetilcarnitina, mas ele é um pouco mais efetivo. Alguns, até eu não sei se o Fabrício está aí ainda, se o Fabrício estiver, com certeza é a especialidade dele, porque a L-acetilcarnitina tem algumas atuações relacionadas a nível do sistema nervoso central, que é onde o Fabrício atua muito aí nos cursos dele, o Fabrício que é um grande colega que é Fabrício Assini, e que tem o curso dele relacionado a isso, tá? Então aí a L-acetilcarnitina poderia ter esse efeito relacionado ao sistema nervoso central. Ok? Em relação à melhora de atividade ou de utilização de gordura, existem algumas possibilidades, mas nada muito específico ainda, ok? O ácido alfa-lipoico também é um dos nutrientes importantes aí para a atividade da mitocôndria, para o funcionamento da mitocôndria, assim como o magnésio, assim como todas as vitaminas do complexo B, principalmente B3, B2, a gente tem aí também o zinco participando, o ferro, vitamina C, enfim, tem muitas coisas que participam aí da funcionalidade da mitocôndria, né, de toda a via, na verdade, toda a cadeia de produção de energia, desde a glicólise, lipólise até lá dentro da mitocôndria, né, e a própria coenzima Q10, que é o próximo que eu falo, tá? Então o ácido alfa-lipoico pode ter sua efetividade. Ele também tem um efeito antioxidante, tem que tomar cuidado com a quantidade, mas nas doses geralmente de 100 mg, com esse objetivo de efetividade da mitocôndria, pode ser interessante, tá? E dentro de um manipulado, tá? A coenzima Q10 ou o biquinol, a sua forma ativa, as doses aí de 100 mg, 200 mg parecem ter efeito interessante. A coenzima Q10, ela participa lá na cadeia de transporte de elétrons, né? Lembra que ela ajuda no carregamento de elétrons, na produção de energia lá dentro da mitocôndria. E aí, na ausência de coenzima Q10 ou na deficiência, a gente poderia ter dificuldade de utilização de gordura ou até mesmo deficiência energética da célula. E isso poderia acontecer, por exemplo, com o uso de alguns determinados medicamentos que inibem, como por exemplo as estatinas em geral, que poderiam inibir a síntese de coenzima Q10. Tá? Então, na performance, no exercício, poucos estudos conseguem mostrar realmente uma evidência de performance, mas ela tem uma melhora de recuperação muscular, em algumas situações são citadas assim, né? Como efeito antioxidante. Mas de novo, né? Mais um dos suplementos que a gente tem uma possibilidade, nem tanta evidência ainda. Mas eu confesso que eu gosto da coenzima Q10, tá? Até para memória, tem sido alguns estudos saindo interessantes nesse sentido. A epigalocatequina galato, que na verdade é um fitoquímico do chá verde, em alguns estudos tem mostrado aí a utilização da epigalocatequina galato com a biogênese mitocondrial, vindo aí advindos inclusive do chá verde, estudos falam inclusive de chá verde, né? Bem como o resveratrol. Talvez uma combinação aí com estratégias train low poderia ser interessante, tá? Então epigalocatequina galato, chá verde, o resveratrol também, tá? O BioAct, o pessoal cita muito, fala bastante, questiona inclusive no consultório, o BioAct é citrulina com alanina. E aí as doses são pequenas, de 80 a 100 mg, com uma melhora da absorção aí da citrulina. E aí, com essas doses, com poucos estudos na literatura, tem um pouco de especulação. Parece interessante, alguns colegas gostam de utilizar e ter as respostas, tá? Mas eu ainda tenho as dúvidas, acho interessante acompanhar, tá? Mas a citrulina, a gente já tem estudos mais organizados, tá? A gente tem alguns estudos mais organizados de citrulina, só que a dose da citrulina são mais... as doses de citrulina, elas são mais altas, né? De 6 a 10 gramas de dose de citrulina, para a gente ter um efeito vasodilatador,
e até mesmo citado na literatura como diminuição dos desconfortos gastrointestinais, melhores inclusive do que a arginina, efeito vasodilatador e desconfortos gastrointestinais. Então, na combinação de citrulina e arginina, a citrulina ainda é mais benéfica, tá? Inclusive nos estudos aí comparam a citrulina com a própria arginina na presença da arginina, porque ela é um precursor, tá? E ainda sendo mais efetivo, ok? Então gosto, só que as doses são muito altas, né? 6 a 10 gramas são doses altas e se torna bastante caro. Poderia ser utilizado prévio ao exercício para melhorar aí as questões intestinais que o paciente costuma ter, ou até mesmo durante o exercício. Mas não é uma coisa que eu costumo utilizar, porque também não é muito barato, tá ok? O Ângelo perguntou aqui, qual os adaptógenos que você costuma utilizar? Cordíceps é legal, resultados bacana com ele sim, Ângelo. Eu costumo utilizar, até eu anotei porque eu faço um esqueminha, né, de coisas para eu poder falar aqui. Eu anotei de alguns fitoterápicos, uns que são bacanas, aí, aproveitando esse gatilho, esse gancho aí do fitoterápico, é o Enterococcus senticoccus, que é o ginseng siberiano. Tá? O ginseng siberiano tem alguns estudos associados aí, endurance aí, com bons resultados. Tá? Eu gosto bastante de associar o Enterococcus senticoccus com a Ashwagandha, inclusive, tá? A Ashwagandha que é um outro tipo de fitoterápico. A Ashwagandha é a Witania somnifera, tá? Mas o ginseng siberiano é bom, o ginseng coreano também é bem legal, tá? A gente tem aí muitos adaptógenos que são bem utilizados, tá? Eu gosto bastante do ginseng, gosto do ginseng siberiano, que é o Enterococcus senticoccus, gosto do Ganoderma lucidum também, o Cordíceps é bacana e a gente normalmente combina entre eles. Mas eu uso bastante com Endurance e aí essa combinação entre Enterococcus senticoccus com a Ashwagandha, tá? Tranquilo? Beleza, Ângelo? Que mais? Muito bem, grande Gui, grande abraço para ti, querido. Bom, nós estávamos falando ali a rodiola, cara. A rodiola rosa é mais para ansiedade. Ela pode servir como um adaptógeno, mas eu utilizo mais a rodiola focado para ansiedade, tá? Eu não costumo combinar muito aí por efeito adaptógeno para exercícios e tal, tá? Para treinamento. Combinado, Ângelo? Que mais? Então a gente estava falando aqui anteriormente de biogênese mitocondrial, ok? Aí falamos de citrulina. Falei que o BioAct, né, tem pouco ou nenhuma evidência, poucos estudos, mas que ele é citrulina arginina, então a citrulina tem alguns estudos falando dela como efeito vasodilatador, mas diminuindo a desidratação intestinal, os transtornos intestinais que acontecem ali, mas que as doses são altas, de 6 a 10 gramas, tá? Então é difícil a gente conseguir colocar, se você conseguir colocar num shake ou manipular isso, e aí financeiramente acaba sendo caro. E acaba perdendo um pouco o sentido, tá? Muito bem, aí a gente ainda tem, agora de inverno, uma coisa que a gente pode falar que é o NAC, a N-acetilcisteína, que melhora a produção de muco, proliferação de muco. E aí para os treinos no inverno, no frio, quando é fora do rolo, que é na rua, né, respirando aquele ar gelado, tem se mostrado interessante, 200, 300 miligramas, até 600 miligramas de NAC por dia, tá? E além disso tem algumas possíveis associações do NAC com recuperação muscular. Mas o que a gente mais sabe que está relacionado à recuperação muscular é a ingesta de proteína no momento pós-treino e de carboidrato para potencializar o processo de recuperação de glicogênio muscular. Então nada vai ser mais efetivo do que isso, né? Então o NAC pode ser um adjuvante, mas nada que a gente tenha que extrapolar e substituindo esses alimentos ou suplementos, certo? Perdão. E aí então chegamos aí no finalzinho do nosso assunto, que é justamente falar da questão do pós-treino. Falamos de treino, falamos de carboidrato dos tipos de transportadores, falamos dos tipos de alimentos e suplementos que podem ser utilizados, falamos da concentração, da diluição, falamos de câimbras, biogênese mitocondrial, deixa eu ver o que mais aqui. E aí aqui finalizamos, falamos dos fitoterápicos. Falando em fitoterápicos, é legal falar dos anti-inflamatórios, né, para quando tem muitas dores musculares e tal. E aí tem a unha de gato, que é um carinho tomentosa, gengibre, capsiate, pipernigrum, que podem potencializar também, associar com a recuperação muscular, tá? A própria curcumina, que também tem
aí alguns estudos falando de melhora de recuperação muscular, bem como aí tanto o pomegranate quanto a tart cherry, a cereja, né? A tart cherry tem os extratos da tart cherry que podem associar aí para esse processo de recuperação muscular no pós-treino, com treinos subsequentes, vários treinos na semana, onde tem dificuldade de recuperação no momento pós-treino, a gente pode buscar esses fitoterápicos aí para potencializar ou tentar ajudar como adjuvante nessa recuperação, tá? Mas de novo, a gente não pode esquecer que tem duas coisas que são importantes no pós-treino. A ingesta de proteína no momento pós-treino, ela é importante também, e se combinada com carboidrato, ela ainda é mais eficiente. Primeiro, porque a proteína vai auxiliar no processo de recuperação muscular para esse pós-treino, mas potencializa a recuperação do glicogênio em associação com o carboidrato, numa proporção de 3:1 ou 4:1, tá? E aí o carboidrato vem aí como ponto importante para essa recuperação do glicogênio muscular, principalmente quando você tem mais de um treino ao dia. Se você tem mais de um treino ao dia e vai usar o mesmo grupo muscular, você tem que fazer estratégias de recuperação de glicogênio muscular, que é de dar mais ou menos 1 grama de carboidrato a cada hora ou a cada 2 horas. Mas se você usar proteína, você pode dar 0,8 gramas de carboidrato para ter mais ou menos 0,3 gramas de proteína, tá? Para potencializar essa recuperação de glicogênio muscular e fazer isso a cada hora ou a cada 2 horas, se você tiver 2 treinos ao dia, para você conseguir recuperar esse glicogênio de forma mais efetiva, tá? Em qual momento você usaria os fitoterápicos? Pós-treino ou diário? Eu utilizaria no momento pós-treino, tá? Mas óbvio que se o treino é muito tarde, pode ser utilizado no dia seguinte, tá? Ele vai ter efeito ao longo do dia, potencializando a recuperação. Mas eu utilizaria no momento pós-treino. Feito. Bari Mayumi. Japonesa, né? Conheci uma aluna minha que era a Mayumi também. Muito bem, gente, acho que era isso. Então falamos aí pós-treino de recuperação muscular para sinalização de célula satélite, creatina é um baita suplemento. Pode usar creatina no Endurance? Tem tanta efetividade assim? Não tem tanto estudo associado ao Endurance, mas de novo, se a gente tiver altimetria, se tiver subida, se tiver uphill, acho que é interessante, tá? Pode ajudar. E ali alguns estudos falam de creatina para melhorar ou potencializar a recuperação muscular, porque ela pode ajudar na sinalização de células satélite, tá? Mestiça. É isso, né? Mas Mayumi é nome, né? Eu sei, Mayumi é nome. Não é sobrenome. Feito, acho que é isso, né? Galera, dúvidas, coloquem aí. Se não, hoje foi bem legal, teve bastante participação, várias pessoas entrando, dando um oi. E tivemos aí bastante pessoas até o final. Enquanto vocês não colocam dúvidas, eu agradeço a participação de vocês. E ficou com dúvida, volta lá no começo da live. Anota depois, passa com calma, tá? Gostou da live? Manda pro colega, indica, compartilha, bota uma informação, manda no aviãozinho ali para alguém assistir depois. Sempre ajuda a gente e ajuda a pessoa também, tá? Eu sempre falo isso. Feito? Galerinha, obrigado, show de bola, valeu. E qualquer coisa, fala com a gente aí nas nossas redes sociais. Seja aqui no Nutrição Endurance ou nas nossas redes sociais privadas. Feito? Até a próxima para vocês. Grande abraço. Tchau, tchau.